Dia. Estamos aqui novamente. Hoje a aula vai ser curtinha. Vou ver se consigo terminar para vocês em no máximo 10 minutos, né? Porque em seguida tem uma atividade, né? Espero que vocês já tenham realizado a atividade do sábado letivo. A correção já é automática lá, tá bom? E é isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a nossa aula de hoje se refere ao capítulo de gramática seguinte ao que a gente já vinha estudando, sobre advérbio, né, sobre as preposições e as conjunções. Então, assim, para iniciar, né, eu coloquei assim: preposição e sua construção de sentido. Então, aparentemente são palavras, aparentemente não, inicialmente, né, em sua grande maioria, palavras monossílabas e que a gente às vezes não busca uma significação para elas, mas a construção de sentido das frases, das orações, dos períodos estão intrinsecamente ligadas a elas. Então a gente vai poder perceber no decorrer da minha explanação. Então, assim, preposições ligam palavras e orações isoladamente, não possuem função sintática, possuem na frase um valor semântico. Ou seja, quando a gente se depara com uma preposição de, com, a, por, para, ela só tem uma significação dentro de um contexto, ou seja, quando o seu valor semântico é colocado, aplicado, ou seja, aplicado a um contexto. Então, assim, a maior função da preposição é subordinar um termo ao outro. Isso vocês vão perceber, inclusive na primeira questão do exercício que eu preparei para vocês, já fala sobre isso. Fiquem atentos. Quando eu digo subordinar, é porque as informações no sentido de significado de uma oração, ela necessita da sua ligação com a oração seguinte, ou seja, uma subordinação, um período com o outro período, ou uma frase com a outra frase. E assim, o sentido ele vai sendo construído. Então, o chefe da nação sentiu-se ameaçado. Nós temos aí a preposição da, que é a junção de mais a. Aí no livro de vocês, eu não coloquei aqui a página, mas no livro de vocês, para falar um pouco sobre a preposição, a definição e a classificação, é apresentado esse anúncio, né? E nesse anúncio, nós temos visivelmente, né, o anúncio de um carro e ampliando, vou até ampliar aqui só um instante, ampliando os dizeres, tem assim: escapando com a família, escapando da família. Lindo para quem vê, gigante para quem anda. Então vocês já podem observar que as frases são um pouco parecidas no sentido dos vocábulos, mas quanto à sua significação, nós podemos observar uma diferença. Então, para que a gente possa compreender um pouco sobre essa diferença que é estabelecida pelas preposições, nós temos assim: o primeiro questionamento. Eu vou ampliar aqui para vocês. A intenção de um anúncio como esse é clara: vender um determinado modelo de automóvel. O que o autor do anúncio pretende sugerir com as alternativas apresentadas no canto superior esquerdo? Então, assim, um anúncio publicitário tem o objetivo de vender. Então, de alguma forma, ele quer persuadir o seu leitor, as pessoas que se deparam com aquele anúncio publicitário. Então, vamos voltar ao slide anterior. Pronto. Canto superior esquerdo, nós temos essas informações. Escapando com a família, escapando da família. Então, nós temos aqui, nós temos a preposição com e nós temos a preposição da. Só um instante. Pronto. Aí o questionamento é o que o autor pretende sugerir com as alternativas. Ou seja, possibilidades que você pode atingir, né, ao você comprar o carro. E essas possibilidades, elas se alteram
através de quê? Do uso da preposição. Inclusive, quando ele diz escapando com a família, esse com, ela dá uma ideia de companhia, ou seja, eu posso sair, eu vou comprar esse carro, porque com ele eu posso ir na companhia dos meus familiares. E escapando da família é uma segunda possibilidade, ou seja, eu vou sozinho e todo mundo vai ficar em casa, ou seja, é uma finalidade. Então, para vocês observarem, uma tem a função de companhia, a outra tem uma função de finalidade. Então, vocês podem o quê? Observar que o uso da preposição também altera a significação da frase. E, nesse caso, o efeito pretendido são possibilidades e motivos dos quais você necessita comprar o carro. O segundo questionamento releia o texto das duas alternativas, escapando com a família e escapando da família. Qual o perfil do consumidor pode ser associado a cada uma delas? Bom, escapando com a família é um perfil de alguém que provavelmente construiu uma família, que quer viajar na companhia dos filhos, um perfil de alguém mais sério, que quer compreender, melhor, que quer se divertir ao lado das pessoas que amam. O segundo perfil, obviamente, de uma pessoa mais aleatória, mais vida louca, que prefere conhecer lugares. Então, é outra finalidade. E que palavras são fundamentais? Eu já dei a resposta logo no início. As preposições com e da, né? Que função desempenham os termos responsáveis pela diferença de sentido entre as duas alternativas? Também já apresentei a vocês no início. Deixa eu ver se vale a pena ainda falar dessa quarta. No slogan lindo para quem vê, gigante para quem anda, observamos que a palavra pra ocorre duas vezes. Explique qual a sua função. Também, em termos gerais, uma finalidade, ou seja, isso serve para isso, ou seja, esse para está nos levando a alguma finalidade. Estou tentando passar aqui o slide, só um instante. Opa, passei demais. E já vou chegando em 10 minutos, eu falo demais. É isso mesmo, minha gente. Aí em seguida nós temos as preposições são essenciais ou acidentais. As essenciais, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. E as acidentais, afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão, visto. E nós temos também, assim como nós temos locução adjetiva, locução verbal, nós temos as locuções prepositivas, ao lado de, antes de, além disso, com respeito a. Na locução prepositiva, a última palavra é sempre uma preposição. Exemplo: lutou contra mim, confiava a mim seus segredos, todos comeram, salvo tu. Ou seja, a palavra principal, mesmo na locução prepositiva, acaba sendo uma preposição, tá? Aí aqui algumas relações semânticas. Vamos lá. O modo, comeu bife a cavalo. Como foi o modo? O sentido foi de modo. Preço, a casa foi avaliada em 1 bilhão. Direção, atirou-se sobre o herói. Companhia, foi viajar com os amigos, aquilo que a gente já viu no início. Instrumento, martelava com o ferro. Lembrando a vocês que mesmo que aqui diga que é de instrumento, ou de companhia, ou de direção, em algum momento, perante o contexto da frase, isso pode significar outras circunstâncias das quais não estejam expressas aqui, tá ok?
Procedência, vim de Paris. Assunto, falou sobre linguística. Tempo, por 10 anos, vivi em Londres. Lugar, cantava pelos bares da vida. Posição inferior, o livro estava sob a carteira. Posição superior, o livro estava sobre a carteira. Bom, fechamos aqui. Então, ainda não fechamos. Para que servem as preposições? As preposições elas são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem uma coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Então, vocês observem que elas não estão apenas para ligar, mas para ela acrescentar e dar um valor, uma significação às frases, os períodos e principalmente a subordinação entre os períodos, tá? Bom, e é isso. O slide acabou não atualizando no Drive. Tinha um finalzinho aqui que eu falei, deu o final da aula falando sobre a atividade do Meet. Então, é isso, pessoal. Semana que vem, eu já vou deixar agendado hoje o conteúdo. Teremos sim, na segunda-feira, um encontro síncrono. Deveria ter sido hoje, mas eu tive alguns problemas técnicos e não pude avisar previamente. Tá ok? Vocês tenham um bom dia, um bom trabalho, bons estudos. E é isso. Um abraço a todos.